Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque vem de alguém que você não espera. Na Band FM, quem ama não esquece. Dar ou não uma segunda chance? Quantas pessoas passam por essa situação? Quantas pessoas se perguntam se vale a pena perdoar, esquecer, recomeçar? Não é uma situação fácil. E seja qual for a sua decisão, você precisa saber que vai ter consequências. Eu demorei muito tempo para escrever para vocês. Eu sempre ouço o programa, só que eu nunca tive coragem de mandar minha história. Mas finalmente eu decidi compartilhar um pouquinho da minha vida aqui. Sabe, eu sempre fui uma garota muito apaixonada por tudo. Sonhava em crescer, casar, ter filhos, enfim. Tudo que muitas mulheres sonham, eu também sempre sonhei. Com 15 anos eu conheci uma pessoa que era bem mais velha do que eu. Ele tinha 26 anos e meus pais, claro, não aceitavam o namoro de jeito nenhum. Primeiro pela diferença de idade, segundo porque ele era todo tatuado e meus pais, imaginam, eles tinham um certo preconceito com isso. Depois de uns meses de namoro, eu tive uma briga feia com a minha mãe e resolvi sair de casa para morar com ele. Além disso, eu fiz uma bobagem bem grande. Eu larguei a escola. No começo, eu achei que eu estava vivendo um conto de fadas. Ele me dava tudo e nada me faltava, nada. Mas não se ilude não, viu? O sonho durou 1 ano. Só 1 ano. Depois disso ele começou a ficar meio estranho. Voltava tarde do trabalho e chegava até a passar noites fora de casa. Demorou muito e eu fui descobrir que eu estava sendo traída. Meu namorado estava saindo com a mulher do chefe dele. E eu, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei completamente arrasada. Imagina, tão nova. E já sendo traída dessa forma. Claro que eu fiquei com raiva, eu quis me vingar. Pensei até em dar um troco pra ele. Mas sabe qual que é o problema? Eu nunca tive coragem de fazer isso, nunca. E nessa eu fiquei com ele por mais 3 anos. Vai entender, né? 3 anos. Só que um dia, num bate-papo na internet, eu conheci o Alex. E achei de cara que ele tinha tudo a ver comigo. A gente tinha os mesmos planos, queria as mesmas coisas. Óbvio, eu sabia que isso era errado, ficar conversando com ele, já que eu ainda namorava. Mas eu ficava me dizendo que era só uma conversa, que não era nada demais. Até que chegamos a um ponto de conversar todo dia, toda hora. E numa sexta-feira qualquer eu saí com uma amiga e acabei encontrando com ele. E eu juro, no momento que eu bati o olho nele, eu sabia. Era ele. Eu estava namorando com a pessoa errada. Era o Alex quem eu queria, era ele. E foi tão forte, tão verdadeiro, que no dia seguinte mesmo eu já peguei todas as minhas coisas e voltei para casa da minha mãe e comecei a namorar com o Alex. Simples assim. Eu fiquei 4 anos com uma pessoa e não me senti tão amada como eu sentia com o Alex. Eu estava completa, era tudo tão fofo, era tudo tão gostoso. Logo no comecinho do nosso namoro, a gente foi para um barzinho e uma hora o Alex foi no banheiro. De repente a música do barzinho parou e quando eu vi, ele estava lá em cima com o DJ gritando para mim. Olha, gente, presta atenção só um minuto, por favor. Desculpa parar o som e atrapalhar a festa, mas é que eu preciso falar uma coisa pra mulher que eu amo. Alex, é louco, sai daí! Jane, eu sou louco mesmo. Louco, mas eu sou louco por você. Você é o motivo dessa minha loucura. E agora eu quero te fazer um pedido, pra todo mundo ouvir. Ô Jane, você quer casar comigo? Era bem no comecinho do nosso namoro mesmo. Mas logo depois desse dia a gente já foi morar junto. Juntado com fé, casado é. Não é assim que fala o ditado? A gente não precisava casar no papel para saber que era de verdade. Tanto que uns 6 meses depois de ter ido morar com ele,
a gente resolveu ter um filho. Tentamos e nada. Eu já estava até desanimada e tirando essa ideia da cabeça, quando eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Bem nessa fase, a gente foi visitar a bisavó do Alex. Ela colocou a mão na minha barriga dizendo que eu estava carregando o tataraneto dela. Eu fiquei meio chocada com aquilo e fui direto fazer o exame de gravidez. Batata. Deu positivo. Eu estava grávida mesmo. Claro que eu saí dali ligando para toda a família para avisar que eu ia ser mãe. Meu pai até chorou de emoção. Apesar de ter tido muitos problemas na gestação, o meu filho nasceu lindo e muito saudável. Gabriel. A coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto na vida. Eu fiquei grudadinha nele por algum tempo, mas aí eu precisei voltar para o trabalho. Nessa fase o Alex estava trabalhando de motoboy, ou seja, saía cedo, voltava tarde, mas até que estava ganhando um dinheirinho bom, e a gente até resolveu que era melhor eu sair do meu emprego e ficar só cuidando do nosso filho. 15 dias depois de eu pedir a conta, eu passei por uma situação completamente desesperadora. Eu estava em casa, eu estava tranquila quando eu recebi uma ligação. Eu quase não conseguia entender, mas a pessoa estava me dizendo que o Alex tinha sofrido um acidente grave. O meu coração foi ficando apertado enquanto a pessoa ia falando, até que chegou um ponto que eu já não ouvia mais nada. Eu fui correndo para o hospital completamente apavorada. Eu nem sei explicar o que eu estava sentindo. Eu passei o dia inteiro lá e não me deixaram ver o Alex. Aquela era uma situação ridícula, imagina. Ele era meu marido, caramba. Olha, o dia inteiro mesmo, era uma agonia sem fim. Não dava para acreditar. Só no dia seguinte que eu tive mais detalhes do que tinha acontecido. O Alex tinha batido de moto num caminhão. O capacete dele tinha saído da cabeça. E meu marido estava com hemorragia. Uma hemorragia que tinha rompido o baço, que tirou uma parte do pâncreas e quebrou o fêmur. Meu Deus, o Alex assim, nesse estado, e ninguém me falava absolutamente nada. Eu não me conformava com aquilo. Eu só sabia chorar e pedir para Deus que livrasse o meu marido dessa. Eu só pedia isso. Enquanto eu esperava, eu achava que eu ia explodir, sabe? Eu não sabia o que fazer, se eu andava, se eu ficava parada, se eu falava, se eu ficava quieta. Olha, eu tive tanto medo de perder ele. Nessa loucura toda, ele estava lá internado e o pessoal do hospital veio me entregar as coisas dele. As roupas, a mochila, o sapato, carteira, aliança, tudo, celular. Eu achei que nessa altura não podia piorar mais nada, né? Coitada de mim. Não só podia, como piorou sim. E piorou muito. Eu comecei a mexer no celular do Alex. Olhei as mensagens. Eu queria ver se alguém queria mais notícia dele, se o chefe tinha falado alguma coisa, enfim. Mas não foi nada disso que eu achei. O que eu achei acabou com a minha vida. O que eu vi ali me matou por dentro. O que eu vi foi um monte de conversa estranha com uma mulher. No começo eu até pensei que podia ser uma amiga. Eu até respondi a última mensagem me passando pelo meu marido. Mas foi aí que eu percebi que a tal mulher tinha outras intenções. Eu comecei a procurar mais. E eu vi que não era só ela, não. Tinha mais uma. E essa outra tinha até fotinho com ele no perfil. Vendo ali o celular do meu marido que estava internado, eu descobri que ele estava me traindo. Era isso. Eu ali toda preocupada e ele me traindo. Eu estava chocada com aquilo. Eu estava tão chocada que eu não sabia nem o que fazer. Ele ali quase morrendo no hospital e eu querendo terminar o serviço. Eu queria matar aquele infeliz. Eu estava louca da vida. Louca. Mas logo, essa raiva toda que eu estava sentindo se transformou em tristeza. Por quê? Por que ele fez isso comigo? A gente tinha acabado de ter o nosso filho, a gente estava bem, a gente era feliz. Por quê?
Eu não merecia isso. E que jeito de descobrir, né? Meu marido ali, irreconhecível, cheio de tubo, inchado, machucado, sem saber se ia sobreviver. Eu não sabia dizer o que eu sentia, se era raiva, se era medo de perder, se era tristeza, eu não sabia. Quando eu voltava do hospital, eu ficava sozinha com o nosso filho e não tinha vontade de comer, não tinha vontade de viver. Eu chorava dia e noite. Até que depois de alguns dias ele começou a melhorar um pouquinho e as enfermeiras foram diminuindo a medicação. O estado dele ainda era preocupante, mas ele já conseguia falar alguma coisa. E aí eu ficava naquele dilema sem saber se eu falava com ele. Eu pensava, ele tá me traindo. Eu tenho que falar, é meu direito tirar isso a limpo. Eu tenho que tirar satisfação com ele. E ao mesmo tempo eu pensava, mas ele tá no hospital, ele acabou de sofrer um acidente grave. Será que brigar aqui não pode piorar as coisas? E se ele piorar? Ele é o pai do meu filho. Olha, foi horrível. Mas para minha surpresa, o Alex resolveu tomar a iniciativa. Mesmo estando todo machucado, ele resolveu falar primeiro. Ô Jânio, onde tá o meu celular, hein? O celular tá com você? Tá aqui comigo, por quê? Então se o celular tá com você, então você já sabe de tudo, né? Eu quase briguei com ele ali mesmo. Mas falei que a gente ia conversar depois. Não era justo, sabe? Não era justo comigo. Quem que estava ali do lado dele, cuidando dele? Quem que era? Quem que não tinha abandonado mesmo sendo traída? Eu, a esposa, a mãe do filho dele. Eu pegava trem todos os dias e ia lá ficar com ele, mesmo sabendo de tudo que ele me fez. E não foi só, não. Depois que ele teve alta, eu continuei cuidando também. Até para ir ao banheiro ele dependia de mim e eu não abandonei o Alex. Eu me sentia péssima. Eu me sentia a esposa enganada, traída, machucada. E mesmo assim eu estava ali. Mesmo despedaçada por dentro, eu não deixei ele sozinho, não. Eu não sei nem de onde eu tirei força para engolir tudo isso e cuidar do meu marido naquela situação. Em casa, minha vida era a mesma coisa. Falar ou não falar sobre o assunto. Resolver isso de uma vez por todas ou não. Perdoar ou não perdoar. Minha cabeça estava uma confusão. A minha cabeça parecia que ia explodir. Só que o meu coração é mole. E eu perdoei o meu marido. Perdoei. Depois ele veio até me pedindo desculpa, olhando nos meus olhos. O Alex me olhou bem e prometeu que aquele tipo de coisa nunca mais ia acontecer. Sei lá, eu posso ter sido mole, mas sabe o que me fez perdoar? O meu filho. Eu via como o Alex olhava para o nosso filho e mesmo ele tendo me traído, ele ainda era aquele homem bom. Ele errou? Sim, errou. Claro que errou e errou feio. Mas ninguém é perfeito, né? E perdoar não é concordar com o que ele fez. E muito menos aceitar, não é isso. Para mim, perdoar é tirar um peso das costas que você não merece carregar. Eu escolhi viver com ele de novo. Eu escolhi cuidar dele e recomeçar a nossa vida. 4 meses se passaram e, graças a Deus, meu marido se recuperou. O problema é que esse tempo ele ficou afastado da empresa e, como ele não era registrado, a gente não tinha direito a nada pelo INSS. Eu sem trabalhar, ele sem receber nada, a gente não tinha um centavo sequer. E as contas não paravam de chegar. Uma atrás da outra. Era comida, era fralda, era tudo. Eu comecei a ficar desesperada com a situação. Olha, se não fosse a família ajudar, eu nem sei o que seria da gente. Meu pai fazia compra pra gente, um amigo dava uma cesta básica por mês. Eu sou muito grata a todo mundo que ajudou a gente nessa fase. Mas a gente também não podia ficar desse jeito pra sempre, né?
Então eu comecei a procurar lugares para fazer uma faxina. No começo foi difícil, bem difícil. Aparecia uma a cada 15 dias e olhe lá. A gente tinha basicamente R$200 para passar o mês todo, imagina só. R$200. Que fase difícil. Mas aos poucos tudo foi se acertando. A vaga do meu filho saiu na creche, meu marido arrumou um outro emprego de atendente numa pizzaria e eu seguia firme trabalhando, fazendo as minhas faxinas. Era bem suado, mas eu sabia que ia melhorar. Até que um dia o Alex colocou uma ideia que pra mim era a coisa mais maluca do mundo. O que eu quero fazer, Jane, é viajar. E eu quero que você vá comigo. Eu quero largar tudo, sabe? Eu quero sair do país. Vamos pra Portugal? Como é que é? Portugal? É, Portugal. Olha, a gente vai começar uma nova vida lá. A gente já passou por tanta coisa. Vamos recomeçar, vai. Pensa no Gabriel, no futuro dele. Eu não quero que ele passe todas essas dificuldades que a gente passou. Alex, a gente tem as nossas coisas aqui, a nossa casa, a nossa família. Tá todo mundo aqui. Como que a gente vai embora assim? Mas a gente precisa pensar no nosso futuro. Até quando as pessoas vão ter que ficar ajudando a gente, sabe? Olha, eu tô cansado de ficar fazendo bico por aí. Lá em Portugal, lá na Europa, é diferente. É outro nível. A gente junta um dinheirinho e vai tocando a vida. Vamos embora daqui. Em outubro de 2018, ele foi para Portugal para ver como é que as coisas funcionavam lá. E eu fiquei com o nosso filho. E por 3 meses a gente ficou longe. Mas em janeiro desse ano nós fomos encontrar com ele. Agora a família está reunida e, claro, né, os desafios são muitos. Tudo que a gente viveu serviu só para fortalecer o nosso relacionamento. Eu perdoei mesmo. Eu perdoei tudo que ele fez. E não me arrependo de absolutamente nada. Valeu a pena. Hoje nós somos pessoas melhores, sabe? Não que toda traição mereça perdão, não é isso. Quem sou eu para falar isso? Mas no meu caso, eu não me arrependo nem por um segundo de ter dado uma segunda chance. Eu sinto tanta saudade do Brasil. Mas aqui em Portugal é ótimo também. Eu sei que a gente vai ter uma vida boa. Eu fico feliz, né? Eu fico feliz e segura por saber que tudo que eu vou viver aqui vai ser ao lado do Alex. Um homem que eu tenho orgulho de chamar de meu marido. Um homem que eu amo e com quem eu quero viver todos os dias da minha vida. Quem ama não esquece. Band FM.